tua presença. Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Se isso é sincero, cante com toda a liberdade. É a esse lugar que você se refere. Esse lugar, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus. Apenas se você puder e quiser fazer isso, levante suas mãos aos céus, em rendição, em adoração, e cante mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.
Olá, amada igreja. Agora nós teremos o nosso momento de aviso. Então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. Você sabe o que é Barbaracá? Barbaracá é uma cerimônia cristã de origem judaica que demarca a transição da infância para a adolescência. Um tempo onde os pais abençoam, direcionam e enviam os seus filhos para esse novo tempo. Você que tem um filho de 12 anos ou mais e tem interesse de participar desse tempo abençoador, basta dar o seu nome na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Olá, pessoal. Estou aqui para falar em nome da Rede Fruto Maduro. Temos o nosso encontro dia 11 de junho, 14 horas, e você não pode perder. Será um tempo delicioso na presença do nosso Deus. Teremos os momentos de adoração, momentos de estudo da palavra e aqueles momentos deliciosos, descontraídos, de muita comunhão entre nós. Sem contar naquele lanche maravilhoso. Venha, participe, estamos te esperando. E você que deseja aprofundar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, saiba que chegaram novos livros e novas bíblias na nossa livraria. Temos livros sobre jejum, sobre oração, sobre ansiedade e sobre temas diversos. Também temos novas bíblias de letra gigante. E uma indicação de um livro é O Discípulo Radical. Se você almeja adentrar em águas mais profundas e viver um evangelho radical na presença do Senhor, então eu recomendo a leitura. Olá, mulheres, graça e paz. Passando aqui mais uma vez para lembrá-las do nosso culto de mulheres que vai acontecer no dia 18 de junho, às 20 horas. Em nome da Rede Mulher, nós queremos convidar você a desfrutar deste tempo conosco. Dia 18, às 20 horas, esperamos você. E estamos muito felizes de anunciar o nosso mais novo projeto, o nosso Coral Kids Geração de Adoradores. E esse projeto é voltado para as crianças de 7 a 11 anos. Se o seu filho tem interesse de participar, então basta inscrevê-lo na secretaria da igreja ou no balcão de informações após o culto. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, igreja. A paz. Você pode se colocar de pé. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele nos alcançou. O Cordeiro Santo de Deus trouxe sobre nós a graça, trouxe sobre nós o perdão, nos reconciliou com Deus. E é muito bom estar aqui e relembrar a sua morte, mas lembrar também que Ele não está mais morto. Ele ressuscitou e Ele nos alcançou. É por isso que nele nós somos satisfeitos e não precisamos de nada. A sua presença nos basta. Vamos cantar essa canção e declarar que nós não trocamos a presença do Senhor por outras coisas, porque a presença dele é tudo o que precisamos. Amém? Nós te amamos, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, nos alcançou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra que nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua
porque o Senhor nos alcançou, nos trouxe para perto, Pai. Nós não merecíamos esse amor, nós não tínhamos nada para oferecer, e mesmo assim o Senhor nos enxergou, mesmo assim o Senhor nos alcançou, e o Senhor vem nos lapidando a cada dia, vem trabalhando em nós, porque o Senhor enxerga em nós algo que nem mesmo nós enxergamos, Pai. Oh Deus, obrigada por esse amor, obrigada pela tua transformação, dia após dia, e nós te damos liberdade, Senhor, vem mesmo trabalhar em nós, em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Amém. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. A Ele toda a glória, ao Senhor que nos chamou, nos limpou e nos deu nova vida. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, mas eu quero aqui apenas fazer uma chamada, um reforço para você, casal, que ainda não deu o seu nome para o jantar dos namorados, não é? Nós vamos ter nesta sexta-feira uma noite muito especial, dia 12 de junho às 19h30, uma noite muito especial, mas ainda é possível, você que ainda não deu o nome do casal aí, você que ainda não fez, não garantiu a sua vaga, ainda é possível, nós temos poucas vagas, então você precisa correr, tá certo? Não deixe para amanhã, faça isso hoje, mas é preciso que você se dirija ao final do culto ali e dê o nome de quem vai, do casal, e você retire essa ficha, não é? Na verdade, este é o convite, você vai preencher uma ficha, deixar lá e levar embora o seu convite, tá certo? Há um investimento e é um valor, na verdade, para realmente investir, casal. Então não perca a oportunidade, tá bom? Eu quero só chamar aqui, reforçar para os irmãos que já deram o nome, mas ainda não pegaram o convite. Seu nome está lá, mas você ainda não retirou o seu convite. Então não deixe de fazer isso depois. Agilize hoje, por favor, para que a equipe, a rede de casais possa se organizar com maior eficiência para receber você para essa noite muito especial, no nome de Jesus. Amém, casais? Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, hoje é noite de ceia, celebração, alegria, festa na presença do Senhor, amém? E nada melhor do que termos agora a família reunida, não é? As crianças estão conosco. Tem crianças aqui hoje? Cadê a criançada? Faz um barulho aí, crianças. Ei, criançada! Nós vamos ter alegria, queridos, de celebrar a ceia em família, com os nossos filhos, não é? Isso é motivo de alegria. Mas não só isso, eles também vão participar agora do momento em que nós vamos louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. E a criançada está aí preparada com seu cofrinho missionário, não é? Para depositar aqui, para a obra do Senhor, já aprendendo a generosidade, a contribuição e a fidelidade com a obra de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Então eu quero te chamar a este momento a fazer isso com alegria. Você que veio preparado, sentindo no seu coração, nós vamos fazer isso agora enquanto cantarmos a próxima canção, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vamos fazer assim? Para a glória do Senhor. Vamos lá.
Nosso Deus é vencedor. Jesus ressuscitou. É por isso que hoje nós lembramos sim a morte do Senhor, mas nós lembramos da vitória que foi a sua ressurreição. Aleluia. Que nessa próxima canção você entregue o seu coração. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga a Jesus o quanto você é grato pelo seu sacrifício, o quanto você fica constrangido com a sua grandeza, com a sua bondade, com a sua misericórdia que nos alcança. Derrame o seu coração agora na presença do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Jesus. Rendemos o nosso coração a ti. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que
ti, só a ti. Não há espaço para mais nada. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. És adorado aqui, Jesus. O teu povo te adora. Os nossos corações pertencem a ti, só a ti, Jesus. Toma o teu lugar de honra. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome que está acima de todo nome. Senhor, Tu és exaltado, glorificado seja o Teu nome. Santificado seja o Teu nome, Senhor, neste lugar. Glorificado, exaltado seja para todo sempre aquele que vive. Exaltado seja o Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, este culto de adoração é centralizado na pessoa de Jesus. Nome poderoso, nome exaltado, nome que está acima de todo nome. Seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Maravilhoso Tu és, Senhor. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Em uma só voz, igreja, vamos declarar santo, santo. Oh Deus. Santo, Santo, Santo. Sim, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Sim, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Aleluia, te adoramos, Senhor, adoramos, exaltamos o Teu nome, digno, glorioso. Aleluia. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Aleluia, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, nosso irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade, por este tempo tão abençoado. Glória a Deus, meus irmãos. Nossos irmãos da equipe, da mídia, do apoio. Por falar nisso, irmãos, vocês perceberam as crianças, especialmente no culto de ceia, nós estamos intencionalmente envolvendo as crianças na recepção, lá na mídia, né, em todas as partes, frentes aqui da igreja, né, daqui a um dia não ter a criança pregando aqui em nome de Jesus, amém? Então, de ter as crianças participando, intencionalmente, essa perspectiva trabalhado junto com a Rede Kids,
né? Glória a Deus pela vida da Aline, coordenação e toda essa equipe que nos despertou a entender que as crianças precisam fazer parte também. Nós temos a alegria de uma vez por mês de ter as crianças aqui conosco, de participar junto com a família, como o pastor Valdemar bem enfatizou, e queremos intencionalmente, né, estar envolvendo elas, participando, para que elas se sintam parte, e é uma maneira também de estarmos preparando as nossas crianças, pois cremos que elas são a igreja do hoje e candidatas do ministério do amanhã. Já estão sendo treinadas, né, irmãos? É a fim de gerar memórias, saber, olha, eu cresci numa igreja, eu tenho lembranças da minha igreja, desde quando eu cresci, desde a minha infância, eu participei, tive oportunidade, e nós queremos também reproduzir modelos. Nós precisamos que as crianças vejam como uma referência a própria igreja, um lugar que elas amam estar, sintam acolhidas e sintam também parte ao estar servindo, para a glória do Senhor Jesus. Por dizerem servir, a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que tanto abençoaram nossa vida com essa edição do Bazar Missionário que aconteceu ontem, foi uma bênção. A minha gratidão e do conselho é com relação a esses irmãos que tem sido uma bênção. Foi maravilhoso ontem e queremos que os irmãos já entendam, nós percebemos uma necessidade de estabelecer uma identidade do trabalho do Bazar Missionário, né? Antes nós, até então, agendávamos, conforme a agenda da igreja, umas datas específicas. Agora nós iremos, com a graça de Deus, organizar para todo o primeiro sábado do mês acontecer. Amém, queridos? Então me ajude, né, nos ajude com esse compartilhar. É uma das coisas que nós queremos criar uma identidade deste trabalho. É saber que todo primeiro sábado, das 7h30 da manhã até as 13 horas, estará acontecendo o Bazar Missionário. Por isso, você pode também estar contribuindo, né, para esses dias, quem sabe fazer ali uma geral no guarda-roupa, esses dias de frio principalmente, né? Tem coisas que você não está usando, que está em condições para a gente abençoar, com preço acessível. Aproveite, faça isso, vai ser realmente muito bem-vinda a sua contribuição. Tanto abençoamos nossa comunidade e a comunidade, por sua vez, abençoa também com esses recursos que será designado para as famílias de missionários e ações missionárias que a igreja tem envolvido. Queridos, nós queremos dar boas-vindas também para você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui conosco, é uma alegria muito grande recebê-los aqui. E queremos pedir para que você, no encerramento do culto, você possa, por gentileza, se dirigir-se lá no balcão de informação, lá no fundo, e retirar ali sua lembrança, como um sinal de nosso carinho, nossa alegria e a nossa gratidão pela sua vida estar aqui conosco. E essa alegria não é somente minha, mas também da igreja, em dizer que você será muito bem-vindo aqui outras vezes em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós iremos começar hoje uma série de mensagens muito especial. Estou muito animado para compartilhar com os irmãos essas ministrações. Nós, pastores, entendemos uma necessidade de falarmos sobre este tema, raízes. E para isso nós iremos introduzir com um vídeo para exemplificar um pouco o que nós queremos compartilhar nesses dias. Vamos lá, queridos. Queridos, nós iremos, a graça do Pai, compartilharmos essa palavra, raízes. Eu chamo você para que abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2. Nós iremos iniciar e falarmos um pouco sobre esta palavra. Efésios, capítulo 2, queridos. Abra sua Bíblia e abra também o seu coração. Haja luz, por favor, meus amados.
Percebi alguma coisa mesmo, né, irmão? Como é que vai, não é? Obrigado, irmãos. Haja-se luz e assim houve luz. É um teste de visão, meus irmãos, viu? Efésios capítulo 2, irmãos, nós iremos falar nessa noite a importância de estarmos enraizados na salvação. A raiz da salvação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, ao olharmos neste texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, nós iremos compartilhar com a graça do Pai. Eu chamo você para se atentar no que a palavra de Deus está dizendo. Antes de nós lermos, queridos, permita-me falar um pouco mais sobre a importância da nossa vida de estarmos enraizados na fé. Por que importância? Por que é importante, aliás, falarmos sobre este tema? Porque a vida de um cristão, de um crente, de um filho de Deus, que não tem raiz na fé, é provável que no decorrer da caminhada ele fique ou ficará no caminho. Hoje, quando olhamos para pessoas que suportam ou superam tantas coisas pela sua fé, é sinal que ela realmente está engajada, ela compreendeu, ela está realmente avançando, ela está crescendo, amadurecendo. Ela criou uma raiz na sua fé. Ela tem uma raiz que pode realmente vir ventos por todos os lados, mas ela vai de permanecer. A pergunta que eu faço, se você se percebe, se você é uma pessoa que está enraizada, sua fé já criou uma raiz, ao ponto de haver qualquer circunstância, olha, que nada mais te atinge, nada vem para desanimar você, nada fará você parar na caminhada, servir a Deus, nada vai tirar você deste lugar, porque há uma raiz em você, há uma firmeza na sua fé. Eu louvo a Deus de ver tantos irmãos novos estão chegando na fé, algumas semanas, alguns meses, ou completando o primeiro ano da sua conversão, da sua caminhada, mas nós queremos louvar a Deus também, por ver tantos irmãos que já estão há décadas, firmes, servindo a Deus. Isso é sinal que criou-se uma raiz na sua fé. E quanto mais se aprofunda, mais resiste aos temporais, semelhantemente uma árvore. Quanto mais superficial for a sua raiz, a possibilidade ou a tendência dela se inclinar a um vento que vier é muito grande. Essa probabilidade é muito grande de alguém ficar no meio do caminho por falta de raiz. Jesus até mesmo contou uma parábola do semeador, que um dos motivos que a semente, que a palavra de Deus não frutificou na vida daquele que foi semeado, foi por falta de profundidade, falta de raiz. Ele se alegra, ele regozija, ele tem momentos que louvam a Deus, ele tem momentos que expressam sua fé, mas no dia a dia, nas circunstâncias, nas provações da vida, logo ele acaba ficando no caminho. A palavra não frutifica, e se a palavra de Deus não frutifica, não transforma a vida de ninguém, porque Deus nos transforma através do entendimento, Ele nos transforma através da sua palavra, que nos move o nosso coração e ampliando nossa compreensão sobre a nossa vida. Por isso que despertou no nosso coração de entendermos para isso. Olha, nós temos que falar sobre raízes. Temos que falar que a vida de um cristão não pode ficar numa superficialidade, muito menos na mesmice. Não pode ficar no raso, irmãos. O tempo que nós já nos convertemos, sinceramente, nós estamos onde deveríamos estar, numa perspectiva espiritual. O conhecimento que eu adquiri neste tempo é o suficiente ou é compatível pelo tempo que eu já estou servindo a Deus? Ou estou estagnado? Ou há uma superficialidade? Alguns assuntos que, por exemplo, eu ainda estou relutante, mesmo que a palavra de Deus é sinal que não criou raiz em minha vida ainda. Por exemplo, quando eu tenho um argumento contra o perdão, estou tentando argumentar a minha versão, sendo que a palavra de Deus estabeleceu um alicerce, um fundamento.
e eu estou discutindo sobre isso, é sinal que eu não criei uma raiz nesse entendimento na palavra de Deus sobre o perdão. E falarmos de maturidade de nossa caminhada, irmãos, é tão relevante, porque o que se espera, Deus, de nós, enquanto vivermos aqui, como igreja, é que nós venhamos alcançar um nível de maturidade, amadurecermos nossa fé, amadurecermos emocionalmente, amadurecermos como pessoa, e sabemos que isso nós não devemos colocar na conta do tempo, dizer o tempo vai me levar a crescer. Não é isso. É muito mais a ver com entrega, é muito mais a ver com coração sensível, é muito mais com coração ensinável, tem muito mais a ver com assumir uma responsabilidade em nossa fé como cristãos, como filhos de Deus, e vivermos para a glória do Senhor. Dito isso, irmãos meus, nós vamos à palavra do Senhor, porque o apóstolo Paulo muito falou sobre a importância de ter uma igreja madura na terra, que revele o poder de Deus, que seja uma testemunha para trazer esperança para aqueles que estão perdidos neste mundo. E eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do versículo 1, essa palavra nessa noite, eu quero que você entenda ela como uma perspectiva pastoral. Eu quero trazer uma palavra pastoral para o seu coração. E eu chamo você para abrir seu coração e ouvir o que Deus deseja falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, essa é uma palavra, irmãos, que não pode passar despercebida toda vez que lermos. Se você não grifou sua Bíblia, eu sugiro você fazer isso, porque isso tem um significado profundo. É uma das palavras mais poderosas que podemos encontrar na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor, nós oramos para que o Teu Santo Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento e remova toda e qualquer distração, toda e qualquer inquietação, Senhor. Nós oramos, Senhor, toma a nossa mente cativa em obediência ao Senhor. Oramos para que o Senhor continue falando conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, ela frutifique, ela nos desperte e leva-nos, Senhor, a estar onde o Senhor deseja que estejamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a raiz da salvação é um tema tão relevante porque muitos de nós temos conflitos, eu falo igreja, temos conflito ao pensar sobre a salvação. É uma pergunta que eu fizer agora, alguns vão talvez ter uma convicção, outras ficarão em dúvida. Por exemplo, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salvo em Cristo Jesus? Você tem a plena certeza, se o Senhor o chamar ainda hoje, você estará com Ele no paraíso? Tem certeza que você está com Ele, está em Cristo? O que despertou no seu coração? Se despertou uma dúvida,
se despertou uma insegurança, isso é sinal que ainda não estabeleceu no seu entendimento, no seu coração, uma raiz na salvação, na obra salvadora de Cristo. Não temos uma raiz firme ainda, porque nós podemos ouvir e ouvir, mas parece que não nos convence. Ouvimos tanto que a salvação não depende de nossas obras, mas ainda assim nós somos tentados, somos motivados a buscar uma falsa segurança ao fazermos isso. Tem dias que nós podemos ter a certeza devidamente um dia que acertamos, ou fizemos alguma coisa especial, diferente. Há dias que sentimos reprovados, indignos, e com certeza há de nos destabilizar a nossa confiança sobre a salvação. Aí nós não sabemos mais, será que eu estou salvo? Será que Cristo me salvou? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu sei que este é um assunto que merece profundidade, merece estudarmos, merece mais atenção, mas eu quero um tanto falar nessa noite, irmãos, sobre a vida de um salvo. Porque aqueles que podem estar com dúvida, não criou raiz na salvação, e aqueles, não, eu já tenho plena certeza da minha salvação, que não depende de mim, é pela graça de Cristo, é pela obra consumada na cruz. Ou seja, eu creio que Jesus fez por mim, já é suficiente para me salvar. E também pode cair num equívoco isso, porque algumas pessoas podem dizer o seguinte, já que a salvação depende de mim, não é por mérito, e também não vou perder, porque não é por desmérito, então não importa o que eu faça. Também realmente pode cair numa superficialidade muito delicado, pode criar um entendimento, essa raiz não ser tão profunda no que significa a obra da cruz, ou a obra da salvação. Quando temos um entendimento raso sobre isso. Primeiro, o entendimento temos que ter que a salvação é uma obra de Deus. Se estabeleceu nele mesmo. Ele é autor da salvação. Se consumou em Cristo Jesus lá na cruz. Então, a primeira coisa que me traz um fundamento é saber que não é por obras. Mas o que eu também tenho que entender que já não é por obras, no entanto, as obras devem acompanhar o salvo. A vida de testemunho precisa acompanhar aquele que é redimido em Cristo. Porque a salvação não passaremos a herdar quando partirmos daqui para a eternidade. Não, irmãos, é a partir do momento que pela fé nos entregamos a Cristo Jesus. A partir deste momento nós podemos ter a certeza que passaremos a viver agora em novidade de vida. Viver como quem é salvo. Este texto traz muita profundidade. É maravilhoso pensarmos sobre essa palavra tão especial. Ele está estruturado pelo menos em 4 partes. E você pode notar, para você ler depois, do verso 1 ao verso 3, fala sobre a condição do homem. Qual é a condição? Ele está morto espiritualmente, e ele está refém do pecado, ele está refém do inimigo e refém do mundo. Essas 3 características denotam ou resumem um homem, uma pessoa que está morta espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente é toda aquela que ainda não se redimiu, não teve um verdadeiro encontro genuíno com Cristo. Ainda que nós tenhamos nossos filhos que venham ser gerados em oração, mas eles herdam a natureza pecaminosa, eles precisam também ser encontrados por Cristo, porque nós temos uma natureza que por si mesmo deseja pecar, é movida por egoísmo, é movido pelas inclinações da nossa carne. Nós temos uma vontade que está inclinada a tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Nós não temos naturalmente um desejo de adorar a Deus. É por isso que será uma relutância muito grande de edificar nossa fé ou de buscar aquilo que edifica a nossa fé. Orar, por que é um conflito? Porque não é algo na sua carne, na sua natureza, é contra. Fazer jejum, misericórdia, que coisa difícil. Pois é a sua carne reclamando direitos.
dedicar tanto tempo na igreja assim, estou cansado, é sua carne reclamando direito. Porque vai conflitar aquilo que realmente exige uma vida no espírito. Agora, espiritualmente é abençoador. Que te fortalece. Orar nos abençoa. Quando consagramos nossa vida em jejum e oração, nos abençoa, nos leva a ter um coração muito mais sensível para a presença de Deus. Quando cultuamos ao Senhor e estamos aqui com um propósito, isso realmente enriquece nossa vida, irmãos. Do verso 4 ao verso 9, fala sobre a obra de Deus por nós. Mas Deus, isso é a obra dele, totalmente iniciativa de Deus em nos salvar. Mas Deus significa que foi a intervenção de Deus por nós. Verso 1 vai dizer, Ele nos deu vida, Ele quem? Jesus nos deu vida, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Como pode um morto garantir a salvação? Como pode uma pessoa morta espiritualmente garantir a vida eterna? É impossível. Porque todos nós estávamos mortos espiritualmente. Recebemos o fôlego de vida, recebemos a salvação, o Espírito Santo, que nos regenerou e nos trouxe vida de Cristo em nós. Nos ressuscitou espiritualmente com Cristo. Nos ressuscitou. Humanamente, podemos perceber, mas o que mudou? A questão é uma perspectiva espiritual. Ele nos ressuscitou, nos trouxe um Espírito em nós, nos despertou algo em nós agora. O Espírito de Deus não é uma sensação, irmãos, ainda que muitas vezes venha acompanhado de uma sensação, é muito mais do que isso. É uma convicção gerada pelo próprio Deus, que nos redimiu através do seu sangue. Amém, queridos? Do verso 7, aliás, no capítulo 1, verso 6, você pode ir lá no versículo 12, no versículo 14, vai falar sobre a importância dessa obra, que é o propósito de salvação. Por que Cristo me salvou? Qual foi o propósito de salvação? Glorificar o nome do Senhor Jesus, exaltar o nome do Senhor Jesus. E finalmente, uma vez que eu entendi que a salvação dependeu de mim, não depende de mim, é a iniciativa de Deus, é a graça dele, é a obra dele que já se consumou na cruz. Agora o propósito da salvação é para que eu viva para glorificar o nome do Senhor Jesus ao estar unido com Cristo. Estou com Cristo. E por fim, irmãos, a resposta daquele que é salvo. Diante disso, irmãos, eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa resposta. Pensando sobre essa pergunta, como vive uma pessoa enraizada na salvação que recebeu? Como vive? Ou pelo menos como deveria viver uma pessoa que está enraizada na salvação? Que elas tenham plena certeza, agora eu sou salvo. Eu estou salvo em Cristo. Porque estar salvo em Cristo não é somente declarar uma oração e dizer, agora estou salvo em Cristo, não importa o que eu faço, não importa o que eu viva, não estou mais perdido. Não tem a ver isso, irmãos meus. Isso é uma compreensão muito rasa. Porque eu creio que a salvação, ela envolve todo o nosso ser. A salvação desperta em nós um estilo de vida de adoração. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos pensar, irmãos, alguns princípios sobre isso. Primeira coisa que eu aprendo quando eu olho do verso 1 ao versículo 3, e quem está enraizado na obra da salvação, não é viver como vivíamos sem Cristo. Primeira coisa, quem está enraizado na obra da salvação, é alguém que vive agora com Cristo. Ele vive em novidade de vida. Quem está enraizado na salvação, na obra da salvação, não vive mais sem Cristo. E se você olha no versículo 1 ao versículo 3, claramente, irmãos, como que era a vida de uma pessoa antes da obra da salvação ser concretizado na vida dela. Ela vivia de que forma? Ela vivia segundo as inclinações da sua carne. Agora eu pergunto, se você está vivenciando segundo as inclinações da sua carne, como vai ter certeza da salvação?
Porque aquele que está salvo em Cristo, de fato ele vive em Cristo. Tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não vive mais segundo as suas inclinações, não é mais movido pelo seu ego. Quem está vivenciando agora em Cristo, está vivendo uma vida que louva, engrandeça o nome do Senhor. Não é mais governado pelo seu ego, não é mais governado por aquilo que ele acha, o que deve fazer, o que não deve fazer, no sentido de ser levado pelos seus próprios pensamentos, porque olha só, se você está comigo na sua Bíblia, olha no verso 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Está se referindo a um passado, irmãos, ou seja, quem está hoje enraizado sua fé na salvação, ao saber que é salvo, que está em Cristo, ele realmente vive diferente do que vivia na ignorância, do que um dia viveu no passado. Irmão, não faz sentido nós afirmarmos, eu vivo hoje, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sirvo a Deus, mas não tem sequer um divisor de águas na sua vida, não uma transformação legítima, genuína e testemunhada pelos de fora. A nossa transformação, queridos, precisa verdadeiramente revelar aquele que está salvo, está em Cristo. O estilo de vida, a sua maneira de viver, não tem nada a ver mais com o seu passado. A pergunta que eu faço hoje, a sua vida tem alguma coisa a ver com o seu passado? Tem alguma coisa a ver? Se você se converteu, uma coisa que você tem que ter mais certeza é: hoje a minha vida não tem nada a ver com o dia, como eu vivia. Não tem nada a ver mais com o meu passado. Há resquícios ainda deste velho homem, há resquícios ainda dessas atitudes que já foram um dia renunciadas diante do Senhor, que foram confessadas diante do Senhor. Ainda há resquícios, irmãos. Se ainda há coisas que influenciam a nossa vida até hoje, é sinal que precisamos urgentemente aprofundarmos na raiz da salvação, na obra da salvação. Precisamos aprofundar nisso. Eu tenho que entender: Jesus, salva-me por completo, salva-me inteiramente, Senhor, salva-me completamente, salva-me, Senhor. Tem coisas em mim ainda que me movem, tem coisas ainda que sujas, que ainda me consomem. Salva-me de mim mesmo, Senhor. Nós temos que clamar pela salvação do Senhor, irmãos, e é contra nós mesmos. Pedir: Senhor, salva de mim mesmo, Senhor. Salva das minhas próprias inclinações. Eu sou inclinado a ter uma reação antes de ouvir o que aconteceu primeiro. Eu sou inclinado a ter uma reação, a ver uma coisa e já nem sequer saber o que aconteceu e já ter o meu julgamento, ter as minhas críticas, ter as minhas conclusões. Meu Deus, salva de mim mesmo. Já sou impulsionado a ter uma reação ruim com uma ofensa. Meu Deus, salva de mim mesmo. O que nessa noite você precisa diante de Deus dizer: Senhor, salva de mim mesmo, salva de mim, Senhor, me salva dessas reações, me salva, Senhor, desse ciúme doentio, me salva, Senhor, dessa desconfiança, me salva, Senhor, dessa inveja, que isso não é obra do Teu Espírito, me salva, Senhor, deste egoísmo que está me dominando. Me salva, Senhor, deste coração frio, deste coração duro, que nem sequer sensibilizo a dor da minha família, o que dirá os de fora? Ah, irmãos, nós temos que clamar: Senhor, salva de mim mesmo, Senhor. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. Quando estou enraizado na obra da salvação, irmãos, eu só quero viver intensamente para a glória de Deus. Eu não quero mais ser movido pelas minhas inclinações. No passado, sim, eu andava conforme aquilo que eu pensava, e na minha cabeça fazia, as influências vinham de fora, e tudo certo, mas hoje não, irmãos. O homem carnal, ele faz aquilo que ele quer. Já uma pessoa espiritual faz aquilo que Deus quer. É ser totalmente, irmãos, rendido a um coração em Jesus, e dizer: Senhor, me salvou para a Tua glória. Jesus me salvou para quê, irmãos? Para vivermos com libertinagem? Não é para isso, irmãos.
Que graça barata é essa? Ai, não importa o que eu faça, não perder a salvação, né? Pois é, depende. E eu pergunto para você, e se perdesse? Consideraria algumas coisas? Se esse entendimento te levar pelo menos para mais perto de Deus, ser fiel ao Senhor, comece a considerar algumas coisas. A questão não é por perder ou não, irmãos, não é questão de ter medo, assim, de, será que eu vou para o inferno? Não, irmãos, a questão é, eu não posso perder de forma alguma a presença de Deus. Não posso perder a presença do Senhor por nada. Primeira coisa, irmãos, aquele que está enraizado a sua fé, a sua salvação, na salvação, é viver não como vivia no seu passado. E a segunda coisa que nos ensina, que está enraizado na obra da salvação, irmãos, é viver fundamentado no amor de Deus. Olha o versículo 4, para mim é maravilhoso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Um grande amor que nos amou. Este é um fundamento da nossa fé, irmãos. Quando estamos enraizados na nossa fé, ou enraizados na salvação, na obra salvadora, é você ter a certeza que, primeiro, você é amado por Deus. Você é um homem amado. Você é uma pessoa amada pelo Senhor. Deus amou você. E o que você fez para merecer? Não fez nada, nem eu fiz. Nós não fizemos nada para merecer. É isso que constrange. Nós mais sentimos o amor de Deus, irmãos, da forma que nos constrange. Não é quando nós podemos testemunhar algo que Deus fez na nossa vida, ou que fazemos movido pela fé, em uma atitude de obediência, ou de generosidade, compaixão pelo próximo, e sentimos assim, como sou amado. Não, nós mais sentimos amado pelo Senhor, irmãos, é quando pecamos, quando caímos, quando tropeçamos, e você sente o perdão de Deus novamente te levantando, e você pergunta, meu Deus, eu não sou merecedor disso. É exatamente isso que é o sentido da graça. Eu não sou merecedor disso. É quando olhamos para trás e pensamos, meu Deus, qual seria o meu destino? Qual seria o meu futuro se não fosse a intervenção do Senhor? E hoje, o que eu estou vivendo hoje é pela Tua graça. É isso, irmãos, esse constrangimento a entender, não é por mérito, não é por algo que nós mesmos estamos provocando, não, é a bondade de Deus sobre nós. A primeira coisa que nós temos que entender, este fundamento, que Deus nos amou primeiro. Temos que entender que Deus, Ele é amor. O fundamento da nossa caminhada, irmãos, da salvação, quando eu entendo, olha, a minha vida está firmada no Senhor, eu tenho certeza de salvação, tenho uma convicção no meu coração, que eu já não mais vivo como vivia sem Cristo, e agora eu estou alicerçado, é salvação na onde? Que garante que Deus me amou primeiro. Ele me amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquela cruz. Ele enviou o seu Filho unigênito para que eu recebesse a salvação, recebesse a misericórdia, para que eu não viesse perecer nos meus pecados, a qual já estava condenado. Tudo teve origem, a salvação tem origem em Deus, no coração de Deus, queridos. Não é por obras humanas, mas é tão somente no coração de Deus. A salvação é uma das expressões mais lindas do coração de Deus. Se você crê que você é salvo, você experimentou ou está experimentando o coração de Deus na sua vida. É o amor de Deus. Este é o fundamento. Porque não somos amados porque éramos bons ou por qualquer atitude que seja, mas unicamente ao crer que Deus é amor. Você crê que você é salvo? Creio. Por quê? Porque Deus, Ele me amou. Mesmo ainda sendo pecador, Ele manifestou o amor dEle por mim. E é constrangedor dizer, mas mesmo pecando, eu sinto a graça dEle sobre a minha vida, não me aprovando. Olha uma coisa, irmãos, uma coisa é, Deus, Ele continua me amando, ainda que eu tropece, ainda que eu venha pecar, mas não significa que está aprovando, dizer, muito bem, filho, continua assim. Ele vai dizer, está arrependido?
Vá em paz, não peques mais. Como olhamos na palavra, ele diz isso para uma mulher que foi redimida do seu pecado, naquele momento que ela se arrependeu, aos pés de Jesus. Então, Jesus continua nos amando. E mesmo que eu peque, Ele continua me amando? Sim, mas não significa que está provando e dizer, tudo bem, continua assim. Continue assim. Não tem problema nenhum. Não, irmãos, eu creio que isso é uma visão muito distorcida sobre o amor de Deus. O amor de Deus, nós devemos responder este amor em obediência. Responder o amor de Deus em louvor a Ele. Eu sinto tão amado pelo Senhor que eu desejo honrá-lo na minha vida. Eu desejo tanto honrar o amor de Deus na minha vida, que eu desejo ser um homem melhor, para dizer e testemunhar essa transformação. Este homem é fruto do amor de Deus. Essa família é fruto do amor de Deus. É responder o amor de Deus, queridos, com uma vida entregue no altar dele todos os dias. É uma vida entregue, é uma doação para a glória de Deus. É dizer, Senhor, como não te amar, como não te louvar e como não suportar as ofensas, as dificuldades dessa vida, sendo que o Senhor suportou a cruz por amor de mim, por amor de nós. Queridos, Deus suportou Cristo suportou a cruz por amor de nós. E o que você tem suportado por amor a Ele? Isso depende quanto está a sua raiz no amor de Deus. O quanto é muito superficial, ou já tem uma profundidade ao ponto de dizer o seguinte, olha, eu quero viver intensamente para ser uma expressão do amor de Deus. Eu amo meu Deus, e nada pode afetar isso. O amor que eu tenho certeza que Deus tem por mim, e o amor que despertou a amá-lo. É um mandamento, Senhor, que devemos amá-lo acima de todas as coisas, também amar ao próximo como nós mesmos nos amamos. É um mandamento, mas este é um nível de relacionamento que Deus deseja de nós, irmãos. Entendamos uma coisa, quando Deus, na sua palavra, diz não, ou não nos permite vivermos tais coisas, não é que Ele quer nos tirar ou nos privar da alegria, ao contrário, Ele quer nos poupar de não perder a alegria. Algumas pessoas na sua ignorância pensam, mas deve ser muito chata a vida de um crente, porque não faz isso, não faz aquilo. Não, não é. E depois perguntam, que alegria tem nisso? Pois é para não perder a alegria que nós não fazemos isso ou aquilo, ou pelo menos entendemos que não deveríamos fazer. Por amor ao meu Deus, por amor à presença dEle. O que eu faço ou não faço é entender uma coisa, a minha vida está enraizada nele, a minha vida é somente nele. Então, quando Deus não nos permite algo, não que Ele quer nos privar, como se estivesse nos punindo de algo. Ele quer realmente, por amor a nós, nos privar para não perder a alegria, quer nos poupar para não perder a alegria. Assim é o coração de um filho que pode ficar chateado com o não dos pais. Os pais não estão privando você de uma liberdade, ao contrário, está te protegendo para que você não perca a liberdade, não perca a sua paz, não perca a alegria. É isso que nós temos que entender em Deus, queridos. Deus está nos poupando, nos privando, para não perdermos a liberdade que temos nele, porque uma pessoa livre no Senhor, ela não depende daquilo que o mundo depende para viver, ela não depende de aprovações, não dependemos disso, ou pelo menos não deveríamos depender, não dependemos dessas coisas. Se eu preciso dessas coisas para buscar um sentido na minha vida, é porque Cristo não é suficiente para mim. Se eu preciso de coisas deste mundo para tentar encontrar algum sentido, uma razão, uma euforia na minha alma que está reclamando por direitos, irmãos, é sinal que eu estou dizendo, Jesus, eu não encontrei em Ti alegria suficiente para viver. Quando um cristão, um crente, irmão, se compactua com coisas quais o mundo compactua, ele está dizendo, eu preciso um pouquinho também dessa alegria de vocês aqui, porque na igreja ou em Jesus eu não consegui encontrar ainda. Isso é uma conversão muito superficial.
é só uma conversão de interesse, aquilo que me importa. Agora, aquilo que me exige é diferente. Às vezes, irmãos, nos convertemos por nossos interesses. O que eu vou ganhar? Mas quando Cristo nos exige aliança com Ele, aí muitos acabam ficando no meio do caminho. Falta de uma profundidade. Falta de entender qual é o propósito. É alguém que ficou só no raso. E por fim, irmãos, algo que nos faz entender que está enraizado na obra salvadora é viver como salvo. Olha o verso 5 e o verso 9. Aliás, verso 8. Verso 5 vai dizer: estando nós mortos nas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Verso 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém me se vangloriar. Eu me garanto. Não vem, é obra de Deus. Ou seja, irmãos, a salvação, ela é um presente gratuito da bondade de Deus sobre nós. A salvação não é uma conquista, não é algo que nós podemos dizer um dia, essa será a minha recompensa. Essa é a minha recompensa. Não, a salvação não é uma recompensa. Nós somos movidos muitas vezes a ter esse senso de recompensa por aquilo que nós fazemos. Isso está bem forte em nós, porque um homem faz algo, para agradar a preciosa esposa e espera um senso de recompensa. Mas não vem, aí ele fica murcho. Não vou fazer mais também. Ficou chateado. Aí a esposa também, por um lado, espera um dia um senso de recompensa. Será que vai ter uma gratidão ao menos? Os pais esperam dos filhos no mínimo um senso de recompensa. Um dia possa retribuir a doação absurda que eles estão fazendo ou fizeram por eles. Esperam no mínimo um senso de recompensa. E qual é o senso de recompensa? Não somente a sua formação, de ser alguém que progrediu, prosperou na vida, mas que acima de tudo honra os seus princípios, os seus valores. E sinceramente, irmãos, a nossa perspectiva com Deus, muitas vezes nós estamos tentados a achar que nós teremos um senso de, teremos uma recompensa, que a salvação será uma recompensa. Não, irmãos, nós não temos uma recompensa. É legitimamente bondade e totalmente graça de Deus sobre nossas vidas. Não é uma recompensa. Será que eu vou ser recompensado por isso? Irmãos, já devemos ser deveria ser suficiente as nossas atitudes por aquilo que já recebemos do Senhor, não aquilo que nós vamos receber um dia. Já recebemos. Pela fé, já creio nele, que ele me salvou de mim mesmo e me salvou de uma eternidade sem ele. Deus me salvou de uma eternidade sem ele. Eu acredito que essa melhor definição de falar da obra do Senhor para vivermos intensamente para a glória dele. Deus nos salvou de uma eternidade sem ele. Não importa como será este lugar, em que a Bíblia fala que é o lugar da ira de Deus, mas a coisa mais chocante, e Deus nos livrou de não cairmos neste lugar, irmãos, de irmos para lá, é saber que lá não existe Deus, não há presença de Deus, não há propósito. O que deve mover nossa vida, irmãos, como salvo, ou viver como quem está salvo, é ele ter a certeza que onde coloca a planta dos seus pés deve ter um propósito. Todo lugar que Jesus ele estava, ele tinha um propósito de estar lá. Era necessário passar por Samaria, porque ali havia uma mulher que estava perdida. E Jesus a encontrou. E ela foi salva e tornou uma mensageira das boas novas na cidade dela. Uma transformação genuína. Aquele que é salvo, ou que está perdido, sem propósito, sem saber qual é o chamado de Deus em nossas vidas, sem entender realmente, perdido, sem propósito, sem saber qual é o chamado de Deus em nossas vidas, sem entender realmente que a salvação, ela precisa acompanhar a nossa vida diariamente, queridos. Diariamente. A salvação do Senhor
nós precisamos desenvolver todos os dias no temor, no tremor dEle. A saber que tem coisas que Deus ainda quer salvar em nossa vida. Essa obra, irmãos, da salvação, quando estamos enraizados, você tem certeza de uma coisa, você está salvo. E como é viver com quem é salvo? Eu sou salvo. E eu quero viver intensamente para levar mais pessoas para a eternidade com Deus. Se eu estou salvo, eu não posso viver só para mim mesmo. Eu não posso viver só para mim. Tem um propósito maior. Precisa ter um propósito maior na nossa vida, queridos. A salvação não é somente para mim. Deus me reconciliou, agora me deu um ministério chamado reconciliação. Deus me confiou um ministério chamado reconciliação para toda a igreja. Tem este ministério. Se você até então não tinha uma dúvida sobre o seu ministério, você recebeu um de Deus a partir do momento que você foi reconciliado com Deus. De ser um agente de reconciliação, de reconciliar, levar a paz de Cristo a outras pessoas, transferir o amor de Deus que você recebeu a outras pessoas. Viver como salvo é viver intensamente, irmãos, chorando pelos perdidos. Chorar pelos perdidos. Viver como salvo é você chorar por aquilo que o mundo está aplaudindo agora. Viver como salvo é você permitir ou ter uma sensibilidade do Espírito Santo e sentir o que Ele sente. E pedir, Senhor, eu não sou deste mundo. Mas enquanto estou aqui, Pai, eu quero ser uma expressão do seu amor. Nós somos um mundo perdido, mas não devemos viver perdidos, irmãos. Somos salvos mediante a obra do Senhor. Ainda que viemos viver neste mundo, irmãos, mas uma coisa minha identidade, ela é do reino. A minha identidade é o reino dos céus. Eu não posso ser guiado por vistas, mas sim por uma verdade que deve mover onde eu estiver, mover meu coração, mover meu entendimento. Diante disso, irmãos, nós tiramos conclusões. O que convém o cristão fazer e o que convém um cristão estar. Onde convém ele estar e o que convém um cristão fazer. Tira as conclusões com base neste entendimento. O quanto está enraizado a sua fé. O quanto está enraizado a sua convicção sobre a salvação. Uma vez que eu entendo que eu sou salvo em Cristo, eu quero viver intensamente como salvo. Viver intensamente para glorificar o nome do Senhor Jesus. Na minha casa eu preciso transmitir essa salvação na minha casa. No meu trabalho, onde eu estiver, eu tenho que transmitir, olha, aqui é um filho de Deus, salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Porque a conversão, irmãos, é um ato da graça. E não é o fim, é apenas o começo, porque o pecado constantemente opera contra nós. Mas cremos na graça de Deus, Salvador, que nos sustenta, nos habilita e está a nosso favor. Mas a grande obra da conversão, temos que entender, irmãos, que é apenas o começo. Me converti, agora, Senhor, tudo pronto. Não, irmãos, é apenas o começo. É viver intensamente para a glória do Senhor Jesus. Eu passei por muitas crises na minha conversão também. Ter certeza se eu era aceito, se eu era perdoado, se eu era amado, se eu seria perdoado ou salvo pelo Senhor. Mas quando a graça do Senhor se envolveu no meu coração de tal maneira, irmãos, eu falei, Deus, como não viver agora para a Tua glória? Como não viver para o Teu louvor? Por isso, as renúncias, as escolhas, é pautado somente numa coisa. Ele me salvou. Me salvou para quê? Para glorificar o nome dEle. Me salvou para quê? Para exaltar o nome de Jesus. Não importa o lugar que nós estivermos, irmãos. Viva como quem é salvo. Se você tem raiz na sua fé, raiz em Deus, você não pode ficar perdido no caminho e nada abalar isso na sua vida. Fui lembrado, até pela manhã compartilhei isso, eu lembro de uma das coisas que marcou a minha vida em uma comunidade terapêutica, que eu estive, pela graça de Deus, trabalhando, servindo durante 8 anos, no Servim, em Rolândia. E lembro de um rapaz, lá passou e passa hoje muitos profissionais que caíram nas drogas, no alcoolismo, né? E lá se descobrem o seu talento, voltam a restaurar sua dignidade. Eu lembro de uma vez, um rapaz que era perito jardineiro.
Ele olhou para uma árvore e disse o seguinte: olha, está errada essa árvore, foi plantada no lugar errado. Ela não tem aqui contato com o sol e ela é muito bonita para ficar distante, tem que ficar lá na frente, na entrada onde fica o prédio. E demos autorização para ele fazer a obra. Ele começou a dias cavava e era longe aquele rapaz. Finalmente chegou o dia, ele fez todo o movimento ali na raiz, até no tronco, e ali houve uma força-tarefa. Reunimos ali alguns homens e juntamos para tirar aquela árvore. Foi difícil, a raiz estava muito grande. E andamos em torno de uns 40, 50 metros no local que ela ficaria. E lá, plantamos, ficou jóia. Passou um dia, estavam suas folhas, uns 3 dias começou a murchar, e alguns dias caíram todas as folhas, só os galhos secos. E levantou logo as suspeitas de alguns, dizendo: nós matamos a árvore de vez. Eu fui um deles. Pronto, estava tão bonito lá, que a gente foi fazer isso. Ficou feia, caiu todas as folhas, murchou, estão os galhos secos. Para nossa surpresa, passou uns dias, esse rapaz disse: não, fica tranquilo, está tudo certo, é assim mesmo. Passou uns dias, para nossa surpresa, começou ali, vir brotando. Logo a gente percebeu aquelas folhas verdes, mostrando toda a vitalidade. E até hoje, quando você chega lá, vê aquela árvore bonita, logo no local bem estratégico, foi realmente essa obra. Isso tem muito a ver com a nossa caminhada na fé também, queridos. Que por mais nós podemos passar por mudanças, mas a raiz não pode de forma alguma sofrer ameaça. Se você tem raiz, não importa a circunstância, não importa o que venha acontecer com você, se muda de um lugar para o outro, mas a questão é: eu tenho uma raiz em Deus, eu tenho uma raiz no Senhor. E por mais que seja, irmãos, há dias que nós não iremos estar com a nossa melhor versão da nossa fé, se alegrando, demonstrando totalmente uma fé contagiante, uma inspiração, uma unção do Senhor. Não, há dias parece que estamos murchos. Há dias que as folhas parecem que estão cada vez menos. Mas há uma raiz que te sustenta, que faz você não blasfemar contra Deus, que faz você não desistir nos dias maus, que faz você continuar crendo no Senhor, mesmo não entendendo. Vai depender de quanto profundo está essa raiz no Senhor, queridos. E quanto mais estamos firmes em nossa raiz, na presença, Senhor, na salvação, queridos, mais nós iremos viver com um propósito, viver como quem é salvo. Viver. Sabe, podemos passar por crise financeira e você tem que ministrar seu coração: eu sou salvo no Senhor. Nós podemos ter coisas em nossas mãos que amanhã não pode estar mais no nosso poder, mas você tem que lembrar de uma coisa: eu estou salvo em Cristo, a obra da salvação já foi consumada na cruz. Eu estou salvo nele. Há tantas inconstâncias, irmãos, neste mundo, tantas dúvidas sobre o amanhã, mas uma coisa nós não devemos ter dúvida: é da salvação, da vida eterna, da graça, da bondade do Senhor sobre nós. Estamos certos disso, ao saber: Deus, obrigado, porque essa obra do Senhor foi consumada na cruz, é o teu sangue que me lavou, me redimiu de todo o pecado. E hoje, eu quero ver somente para a glória do Senhor. Eu quero encorajar você nessa noite, em nome de Jesus. Se anime, se fortaleça, em nome de Jesus. Desperte através dessa verdade dentro do seu coração uma gratidão ao Senhor. Se desperte dentro do seu coração, através dessa verdade, um desejo de se renovar uma aliança com o Senhor nessa noite. Renovar a sua aliança com o Senhor e viver intensamente para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Por gentileza, queridos, quero chamar para ficar de pé neste momento. Quero chamar o conselho para vir aqui à frente, por favor. Quero orar neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar ao nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti. A Tua palavra mais uma vez encontrou nosso coração, Pai, neste lugar. Senhor, nós sabemos que a salvação é um presente maravilhoso que está nas mãos do Senhor, que nos deste por misericórdia e graça. Não foi por mérito
E nós te agradecemos, ó Deus, porque a obra do Senhor Salvador alcançou a nós, alcançou a nossa casa. E nós cremos que a salvação do Senhor alcançará essa cidade. Pai, o Senhor nos salvou para vivermos uma vida plena em Ti, para vivermos, Senhor, para a glória do Senhor. Pai, leva-nos a viver como salvos. Não queremos viver perdidos, ou muito menos trilhar no caminho dos perdidos, Senhor. Ah, Deus, isso é uma completa contradição daquele que afirma a salvação no Senhor e trilhar o caminho dos perdidos. É uma grande contradição, Senhor, de declarar nossa fé, a salvação do Senhor e andar nos mesmos passos daqueles que são perdidos. Meu Deus, isso já fez parte da nossa vida outrora, mas hoje, pela Tua graça e misericórdia que abriu os nossos olhos e nos chama a ter uma aliança com o Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos desperta para vivermos intensamente uma vida de louvor para a Tua glória, Senhor. Senhor, nos faz entendermos onde devemos colocar a planta dos nossos pés. Faz entendermos, ó Pai, o que convém vivermos e não vivermos para o louvor do Teu nome, Senhor. Pai, tira-nos do raso. Tem áreas na nossa vida, Senhor, que precisa da salvação do Senhor. Eu oro, Deus, salva-nos, Senhor, de sentimentos facciosos. Salva-nos, Senhor, de sentimentos maldosos. Salva-nos, Senhor, de sentimentos melindrosos. Salva-nos, Senhor, do poder da ofensa. Senhor, da autossabotagem. Nos salva, Senhor, de nós mesmos. Nos autossabotamos, Senhor, tantas vezes. Tem misericórdia. Senhor, nos liberta, Senhor, de toda filosofia contrária à Sua palavra. Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Mova-nos, Senhor, com discernimento, Deus. Nos dê discernimento, Pai, as nossas escolhas. Não queremos, Deus, cair no engano, nos auto-sabotar, Senhor, com filosofias que acabam justificando nossa consciência e anulando a voz do Teu Espírito, Senhor. Salva de nós mesmos, Senhor, de nossas mazelas, de nossas desculpas, de nossas justificativas. Meu Deus, salva de nós mesmos, Senhor, da preguiça, da canseira, da sonolência espiritual. Meu Deus, salva-nos, Senhor, da procrastinação. Salva-nos, Senhor. Meu Deus, salva-nos, Senhor, dos interesses. Há um desinteresse tão grande, Deus, por aquilo que deveríamos viver fervorosamente. Meu Senhor, tem misericórdia. Salva-nos, Senhor, porque muitas vezes nos perdemos diante das nossas teologias, filosofias, nossas conclusões. Meu Senhor, nós clamamos, Espírito Santo, mova o nosso entendimento pela Tua palavra, Senhor. Traga-nos, Senhor, uma sensibilidade, essa essência, Senhor, na Tua presença. Nós clamamos, suplicamos, ó Pai, Teu favor, Tua misericórdia. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, nós iremos cear, participarmos do banquete da graça. A ceia é para aqueles que se renderam a Cristo, que estão nele, vivendo nele, para a glória dele. A palavra diz que nós devemos examinar a si mesmo. Isso já elimina a mentalidade de examinar o outro. Ah, esse pode, aquele não pode. Não, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro. E o texto continua dizendo depois, vírgula, depois coma do pão e beba do cálice. Quando examinar a nosso coração, honestamente, examinar nós mesmos, qual conclusões nós iremos ter? Que somos dignos ou indignos? Indignos. Pois bem, é essa compreensão que nos torna dignos de participarmos do banquete da graça do Senhor. Ao saber que não é pela nosso mérito, nossa justiça própria, mas sim, eu confio na graça do Senhor. Por isso, por eu confiar em minha vida estar nele,
Eu tenho uma aliança com Ele porque Ele estabeleceu o seu amor naquela cruz por mim. Eu sou convidado a participar. Eu pequei nessa semana. Quem não pecou? Se arrependeu? Arrependi. Então participa. Tem coisa a tratar no seu coração? Trate. Mas eu te garanto que você não vai conseguir fazer isso sem a graça de Deus. Tem coisa para tratar com alguém? Te garanto, você não consegue fazer isso se você não depender da graça de Deus para que você tome essa atitude. É a graça que te impulsiona diante de uma decisão que você colocou diante de Deus. Orou, se conscientizou, pediu perdão, está arrependido. Participe da ceia. É a graça de Deus, queridos. Se estamos arrependidos verdadeiramente, dispostos a abandonar aquilo que nos fez pecar contra Deus, esse é o banquete que o Senhor nos chama a estar com Ele. Pois cremos que há perdão. Nós cremos que o poder de Deus continua restaurando hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra declara que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos dizendo: esse é meu corpo que é dado por vocês. Toda vez que dele vocês comerem, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, entregou aos seus discípulos dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele vocês beberem, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que nós comermos o pão e bebermos o cálice, estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Até quando nós iremos participarmos, irmãos, hoje, desse banquete simbólico, que simboliza a presença de Deus? Até que Ele venha. Pois estaremos um dia com Ele, naquele banquete dos redimidos pela graça dEle. E hoje, irmãos, nós estamos renovando nossa aliança com o Senhor. Ao participarmos da ceia, temos certeza disso. Estou renovando a minha aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. O pão que simboliza o Teu corpo, o cálice da nova aliança no Teu sangue. Meu Deus, que ao participarmos com entendimento, que flua em nosso coração, Pai, uma gratidão por este amor que nos constrange, por essa graça salvadora, Senhor. Oro, Deus, que o Senhor venha operar milagres, restauração, renovo. A unção do Senhor flua neste lugar, mais e mais. Deus, nós consagramos a Ti, pois nós estamos sob uma ordenança da Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos vão se preparando, queridos, alguns presbíteros estarão aqui na frente, outros estarão lá no fundo posicionados. Minha orientação para você, que estão com seus filhos, que você sirva os seus filhos, se eles ainda são pequenos, ministra o coração dos seus filhos. A importância de dizer que eles fazem parte também desse banquete, que a obra de Jesus também é para os seus filhos, é para a vida deles também. E eu encorajo você a sair do seu lugar com uma alegria, com gratidão ao Senhor. Se você não é membro dessa comunidade, mas já é membro do corpo de Cristo em outra igreja cristã, está em comunhão também com o Senhor, com a sua liderança, é também convidado a estar aqui, porque essa mesa não é minha, não é dos presbíteros, é a mesa do Senhor. E nós convidamos você a participar, vir com uma alegria, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sai dos seus lugares, vamos juntos cear ao Senhor, coma do pão, e em seguida beba do cálice. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos,
Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Sim, Senhor, diante de Ti, ó Pai. ao Cristo que venceu. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és digno, Senhor. Vou chamar aqui os presbíteros, por favor, irmãos. Vem aqui próximo. Descendo suas mãos, queridos, em direção da igreja. Nós vamos abençoar nossos irmãos, vamos interceder pela igreja. Senhor, como um conselho, como liderança que o Senhor nos colocou para servir essa amada igreja, nós intercedemos em favor de nossos irmãos. O Senhor sabe o que os reserva nesses dias, as decisões a serem tomadas. Nós oramos, ó Pai, vai à frente, desbaratando toda a armadilha do maligno, Senhor. Pai, vai à frente cuidando dos Teus filhos. Abençoe o Teu povo, Senhor. Venha, ó Deus, com o livramento. Nós oramos em nome de Jesus. O Senhor venha suprir as necessidades, ó Deus. Nós não sabemos o que nos reservará o amanhã, mas temos a plena certeza que em Ti somos salvos. E que o Senhor está conosco, estará à frente, Senhor. Deus, nós abençoamos tudo que leva o nome, sobrenome de nossos irmãos. Sejam guardados pelo Teu sangue. Tudo que leva o nome, sobrenome, nós abençoamos, Deus. Guarda, Senhor, proteja, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus, jamais serão confundidos Teus filhos. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, que essa semana venham experimentar milagres. Essa semana venham ter experiências grandiosas em Tua presença, Senhor. Essa semana, Pai, venha ter um salto de louvor em Tua presença, com crescimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos em Teu nome o Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado em cada família, em cada vida, em o nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, irmãos meus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder, a amizade do Espírito Santo, continuamente se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.